Olá, bom dia, crianças. Como vai? Todos estão bem, graças a Deus. Bem, a nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre os direitos humanos. Na aula passada, nós falamos um pouco das leis, né? As leis do mundo contemporâneo. Nós também falamos sobre as leis de Deus e as leis nas primeiras civilizações. Nós vimos isso nas aulas anteriores. E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre os direitos humanos. A gente sabe que ao longo da história da humanidade sempre existiram conflitos entre as pessoas e povos, assim como tentativas de paz e de boa convivência. Nos últimos séculos, porém, alguns desses conflitos começaram a ser fortemente questionados e combatidos. Dentre eles, quais são, né, os questionamentos aqui nos últimos anos que tem sido fortemente lutado, né, e combatido para o quê? A escravidão, né, isso, a guerra e a discriminação, não é verdade? Esses são os principais, né, questionamentos que a gente vem combatendo nos últimos anos. E quando a humanidade ela tomou consciência, né, dessas atrocidades que ocorreram nas duas guerras mundiais, a primeira ocorreu em 1914 a 1918, a Segunda Guerra foi de 1939 a 1945. Então percebeu a necessidade de elaborar um programa de garantia e paz no mundo. Tá certo? Então, em 1945, a ONU criou a ONU é a Organização das Nações Unidas, tá bom? No início, 51 países participavam desse programa. Hoje, são 193, tá, que participam desse programa aí, tá, da Organização das Nações Unidas. Ok? E aí, a fim de poder atingir esse objetivo, a Organização das Nações Unidas, ela foi elaborada uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ora, em 10 de dezembro de 1948, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, com a participação de representantes e de diferentes países de todas as regiões do mundo. Essa declaração, pela primeira vez na história da humanidade, considera a proteção universal dos direitos humanos como uma meta comum a ser alcançada para todos os povos e nações. Olha só, então a gente viu aí, né, que houve um avanço muito grande, né, para que os povos pudessem ter os seus direitos, né, e que também a paz, né, pudesse também reinar, né, entre os reinos, né, entre os países. Apesar de que nós vivemos hoje em dia, né, numa guerra política, mas aquela guerra como aconteceu, né, em 1914 a 1918, né, não é dessa proporção aí. Bom, na página 74, a gente tem umas atividades aqui que eu gostaria que vocês respondessem essas atividades aqui do livro de vocês na página 74 e ver aqui que benefícios a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe para nós brasileiros. Quais foram esses benefícios que trouxe para nós?
tá? E você vai colocar a sua resposta aí dentro do seu ponto de vista, dentro do contexto também, tá? Da história. E todos os brasileiros, eles cumprem com o que está escrito nessa declaração? Eu quero ler com vocês aqui, no livro de vocês, na página 74, tem uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ver o que o artigo 1 fala. Diz o seguinte, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Olha só. Então, esta declaração aí, universal. Universal quer dizer que é o mundo todo, tá bom? Todo o universo, ok? Ela precisa respeitar essa declaração aí. Que todos nós temos esse direito de nascermos livres, né? E nós precisamos respeitar uns aos outros, ok? E aí eu quero que você também coloque aí que artigo da declaração chamou a sua atenção e por quê. Ora, desde já eu quero deixar para vocês aí que vocês possam pesquisar em outras fontes, em jornais, revistas, livros aí, e até mesmo pela internet, tá bom? Esta Declaração Universal dos Direitos Humanos e ver quais artigos aí desta declaração chamou mais a sua atenção, ok? Eu deixo para vocês essa atividadezinha para vocês estarem fazendo da página 74 e mais essa atividade de pesquisa, tá bom? Para vocês pesquisarem aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dê uma lidazinha nessa declaração e aí você vai escrever no seu caderno e postar para mim lá no Eclass, tá? O que mais chamou a sua atenção, tá? Qual foi os artigos que mais chamou a sua atenção dentro dessa declaração, tá ok? Então, meus amores, a nossa aula de história de hoje foi isso, sobre os direitos humanos, até onde vai, né, os direitos humanos, os direitos que nós adquirimos, porque antigamente havia muito essa questão, né, da escravidão e as guerras, as pessoas não tinham escolha. Se você fosse chamado para ir para a guerra, você tinha que ir e não tem jeito. Então, de lá para cá, muitas coisas foram mudando, né? Muitas coisas, as leis, como a gente vem falando nas outras aulas, elas servem para nos mostrar, nos apontar os nossos erros, nos corrigir e também para manter a ordem, né? Para manter a organização, a regra. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela é uma organização universal, ou seja, mundial, onde ela ela lança um decreto que serve para o universo todo, para todo mundo. A gente sabe que cada país, né, cada país tem as suas leis de acordo com as suas, né, os seus costumes, né, as suas culturas. Por exemplo, a nossa lei brasileira aqui, o nosso código, a nossa lei brasileira não é igual à lei dos Estados Unidos, de outros países. Então, as leis, elas são aplicadas de acordo com as culturas de cada país. Só que a organização nacional, ela faz um decreto que serve para todo o universo, tá certo? Para todo o mundo. Então, essa é a diferença, tá certo? Então, vamos lá, pesquisem lá essas declarações aí, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e escrevam no seu caderno o que mais lhe chamou a sua atenção. E poste para mim lá no Eclass. Tá ok, gente? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até na próxima aula. Tchau, tchau!